Bernardo Boldrini era um menino de 11 anos quando teve a sua voz silenciada. Relembre agora o caso. Olá pessoal, hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Esse caso é uma sugestão de um inscrito que ele deixou aqui nos comentários e eu pesquisei sobre esse caso que eu já conhecia e eu decidi trazer aqui no canal para vocês. Como sempre, no começo do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like e também a sua inscrição aqui no canal para você receber os vídeos que postamos todas as terças, quintas e domingos. Então você já se inscreve e ativa o sininho para receber essas notificações dos meus vídeos. E se você quer ouvir algum caso sendo contado aqui no canal, deixa a sua sugestão aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês gostem e bora pro caso de hoje. Bernardo Glione Boldrini nasceu dia 6 de setembro de 2002 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Bernardo era filho de Leandro Boldrini, um médico bem-sucedido, e de Odilane Glione. Ele morava em Três Passos com o pai dele e com a madrasta, chamada Graciele, que era uma enfermeira, e também com a sua meia-irmã mais nova, que era a filha do pai dele e da madrasta dele. Esse caso já começa desde quando a mãe do Bernardo, chamada Odilane, supostamente teria tirado a própria vida em 2010, no consultório do Leandro, que já era ex-marido dela nessa época. Ela teria ido até esse consultório médico dele com alguns documentos referentes à separação deles e também referente à pensão do Bernardo que o Leandro teria que pagar na época. Ela decidiu se separar do então marido dela porque ela descobriu, através de um detetive particular que ela contratou, que o Leandro atraía com várias mulheres e entre essas mulheres estava a Graciele, que ele acabou assumindo como sua esposa após a separação. Por causa do divórcio, o patrimônio seria dividido entre o Leandro e a Odilane, e ela iria receber R$1 milhão, além de uma pensão de 8 mil que o Leandro teria que pagar por mês para ela. E aí, no inquérito policial desse caso, consta que a Odilane comprou um revólver calibre 38 pouco antes de ir à clínica do seu ex-marido. O inquérito inicialmente concluiu que ela foi até a clínica com o revólver e também com uma carta de despedida e atirou na própria cabeça dentro do consultório. Na época, a polícia concluiu que ela tirou a própria vida, mas as perícias particulares feitas a pedido da família levantaram a suspeita de que ela poderia, na verdade, ter sido assassinada. E essa informação é importante e deixa guardadinho aí na cabeça de vocês, porque depois de todos os fatos que ocorreram com Bernardo, esse inquérito ele foi reaberto. E aí, após a morte da sua mãe, em 2010, o Bernardo, com 7 anos, passou a viver com o pai dele e com a madrasta dele. Porém, a relação familiar entre os três não era nada boa. O Bernardo ele era um menino extremamente negligenciado pelo seu pai. O pai dele tinha uma ótima condição financeira, porque ele era um médico bem-sucedido, como eu falei, mas mesmo assim ele não alimentava o filho dele, não dava roupas e muito menos carinho. Na verdade, assim, o Bernardo ele era um menino extremamente maltratado. Uma vizinha chegou a ver a madrasta dele batendo nele com cabo de vassoura na frente do pai dele. Então, assim, era uma convivência extremamente complicada. O menino apanhava do pai, da madrasta e, além de tudo, o Bernardo ele tinha acabado de perder a mãe dele. E o pai dele logo em seguida já colocou o menino para morar com ele e com a madrasta e, além disso tudo, a avó paterna do Bernardo foi proibida de ver o neto pelo pai dele. E tem gravações que o Leandro fez do próprio filho querendo mostrar que o menino era problemático, o que parece na verdade que o Leandro desde esse momento já premeditava o crime contra o próprio filho, porque ele queria dizer que o Bernardo era louco igual a mãe dele. Então ele fez uma gravação do Bernardo extremamente nervoso com uma faca na mão e o Leandro fica provocando o filho dele no vídeo, dizendo algumas coisas tipo vai machão, faz alguma coisa com essa faca. E na verdade não dá pra entender muito bem qual que é a intenção do Leandro com essas gravações que ele fazia do filho dele direto, do filho dele brigando, nervoso. Não se sabe se ele queria alegar que o filho dele tinha problema, que era maluco e então de algum jeito se livrar do menino. O fato é que ele ficava fazendo essas gravações e depois, com todo o processo lá na frente, tudo isso veio à tona. Em outras gravações também mostra a madrasta do Bernardo dizendo: vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra. Prefiro apodrecer na cadeia do que ficar nessa casa contigo me incomodando. E tudo isso sendo falado pro Bernardo que ele era uma criança ali, já sem a mãe, vivendo com a madrasta, sem nenhum carinho, sem nenhum afeto do pai dele, e por causa de toda essa convivência difícil, o Bernardo, entre os 10 e 11 anos, chegou a entrar no Ministério Público pedindo para ir morar com outra família. Na verdade, ele passava dias na casa de outras famílias, de amiguinhos do colégio dele, e é dito que o pai dele nem ligava do filho ficar desaparecido por dias. O pai dele nem tomava conhecimento na casa de quem que o menino estava. Em contrapartida aos relatos do pai dizendo que o Bernardo tinha problemas psicológicos e também problemas de humor, os familiares e as professoras do Bernardo diziam que na verdade ele era um menino carente e que estava sempre pedindo abraço, beijo e atenção. Então ele estava sempre querendo ali abraço, atenção das pessoas, porque ele não recebia
isso em casa. Além disso, ele era tido como um menino super inteligente. E mesmo com todo esse histórico em casa, por ele ser apenas uma criança inocente, ele buscava o afeto do pai dele, mas ele era sempre ignorado. Ele também chegou a pedir para chamar a madrasta dele de mãe, mas ela falou que não queria que ele a chamasse de mãe. Mesmo assim, no dia das mães da escola, ele chegou a fazer uma homenagem para ela. E o Leandro, como eu falei, ele tinha boas condições de vida, mas mesmo assim ele não comprava roupa para o Bernardo. O menino estava crescendo e perdendo o uniforme da escola e também as roupas que ele tinha. E aí é dito que ele tinha que sempre usar as roupas velhas do pai dele, porque o pai dele não comprava roupa para ele. O uniforme que ele usava chegava até a ficar bem velho e pequeno para ele nessa época. E as pessoas percebiam que tinha algo errado, porque todo mundo sabia que o Leandro ele era um médico bem sucedido, mas o filho dele andava com roupas velhas, andava com um uniforme bem pequeno para ele, na verdade, também bem velho, mas também com o tempo acabava que ninguém fazia muita coisa pelo Bernardo. Acho que ninguém sabia de fato o que acontecia dentro de casa. Em abril de 2014, o Bernardo, com então 11 anos, foi dado como desaparecido. O pai comunicou aos policiais que o filho tinha ido dormir na casa de um amigo no dia 4 de abril, numa sexta-feira. Mas quando foi buscar o filho no dia 6 de abril, descobriu que o menino nem tinha chegado lá na casa desse amigo. Então logo as investigações se iniciaram para tentar encontrar o Bernardo pela cidade, que no dia 6 já estava há 2 dias desaparecido. E assim como a maioria esmagadora dos casos que ocorrem contra crianças são pessoas próximas ou então até mesmo familiares, que são as executoras dos crimes, a polícia logo de cara começou a fazer perguntas para o pai e para a madrasta do Bernardo. Afinal de contas, o Bernardo ele era um menino de 11 anos nessa época, como eu falei, ele era pequeno e ele tinha ido sozinho na casa de um amigo e o pai não tinha nem se dado ao trabalho de confirmar se o filho tinha de fato chegado no seu destino final. Então isso já era esquisito aos olhos da polícia. Então eles começaram interrogando o pai e a madrasta do Bernardo. E logo a polícia descobriu que no início da tarde do dia 4 de abril, o dia que o Bernardo desapareceu, a Graciele, a madrasta dele, tinha sido vista dirigindo na estrada junto com o Bernardo no banco de trás do carro. Nessa ocasião, ela foi parada pela polícia e multada por excesso de velocidade entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho, a cerca de 50 quilômetros de Três Passos, que era onde eles moravam. Isso ficou registrado ali nos registros da polícia, que ela foi parada e que levou a multa, e esse policial que parou ela prestou depoimento dizendo que realmente tinha visto ela dirigindo com o Bernardo no banco de trás do carro e que tudo parecia normal quando ele parou o carro ali, mas que ele parou realmente apenas pelo excesso de velocidade que ela estava com o carro. E foi aí que a investigação tomou outro rumo, porque até então a versão do Leandro era que o filho dele estava desaparecido desde quando ele foi para uma casa de um amiguinho, mas agora uma nova versão tinha vindo à tona de que na verdade o Bernardo no dia do seu suposto desaparecimento estava com a madrasta dele. E aí através da investigação chegaram em um segundo nome, o de Edelvânia Virganovics, que era uma amiga da Graciele. Foi descoberto que a Graciele naquela tarde na verdade levou o Bernardo na casa dessa amiga dela. Ela foi levada para a delegacia para prestar depoimento e lá, por fim, a Edelvânia acabou elucidando todo o crime. Ela contou que, na verdade, tudo foi combinado com a Graciele para tirar a vida do Bernardo naquele dia. Na verdade, o que aconteceu nesse fatídico dia é que a Graciele perguntou para o Bernardo se ele queria comprar uma televisão com ela na cidade de Frederico Westphalen. Ele aceitou porque, como eu falei, mesmo com todos os problemas que ele tinha em casa, ele buscava ali por atenção e afeto da sua madrasta. Então ele quis ir com ela, ele ficou animado de fazer aquela viagem com a madrasta. E aí ela falou pro Bernardo que como eles iriam pegar a estrada, ele teria que tomar um remédio para enjoo. E ela falou também que eles passariam no caminho pro Bernardo passar por uma benzedeira. Mas na verdade ela estava dando um remédio extremamente forte, um medicamento controlado para deixar o menino desacordado. Ela então foi até a casa da Edelvânia e lá eles colocaram o menino deitado em uma toalha azul. E lá a Graciele, que era enfermeira também, como eu falei, ela aplicou mais substância na veia dele. A Edelvânia era uma assistente social e ela aceitou participar de todo o crime junto com a Graciele. E ao longo das investigações foi levantado a suspeita do medicamento ter saído da clínica do pai dele. E a Edelvânia falou para a polícia que depois de aplicar aquele medicamento na veia do menino, eles colocaram ele em um saco plástico e levaram o corpo até uma cova que já estava pronta em um matagal. E no carro eles já estavam levando a pá para fechar a cova e também soda cáustica para dissolver a pele para não deixar cheiro e nenhuma evidência. Então eles jogaram a soda cáustica e fecharam a cova e cobriram com pedras. Então assim, se o corpo do Bernardo fosse encontrado, eles queriam realmente dificultar a identificação do cadáver. Então eles colocaram o corpo do menino, jogaram soda cáustica em cima e fecharam a cova e cobriram com pedras.
No dia 14 de abril de 2014, após o depoimento da Edelvânia, que contou tudo o que elas fizeram, o corpo do Bernardo foi encontrado na cova que elas deixaram em um matagal. E um fato bem bizarro é que a Edelvânia fala que ela não viu a Graciele conferir se o menino estava realmente morto ou não antes dela enterrar ele e jogar soda cáustica em cima. Já a Graciele fala que o menino já estava morto desde o momento que chegou na casa da Edelvânia, por causa dos remédios que ele tomou no caminho. Então não tem muito como saber em que momento de fato o Bernardo morreu, porque uma falava que o menino já chegou morto na casa da Edelvânia, mas a Edelvânia fala que não tinha como ter certeza se no momento que ele estava sendo enterrado, se ele estava de fato morto, porque ninguém checou o pulso do menino. Eles simplesmente aplicaram o remédio e já levaram o menino para ser enterrado. A Graciele, ela nunca admitiu esse crime horroroso que ela fez. Ela disse que na verdade ela deu apenas um Dramin do Bernardo para ele não passar mal na viagem, mas que ao longo da viagem ele teria mexido na bolsa dela e provavelmente tomou alguns remédios que ela tinha na bolsa e acabou passando mal. Ela falou que quando viu ele estava espumando e desacordado no banco de trás do carro e que não conseguiu trazer ele de volta. Aí ela falou que ela ficou com medo de levar o menino até um hospital e culparem ela pela morte dele. E aí ela decidiu cavar a cova com a ajuda da Edelvânia e esconder o corpo. Então ela estava querendo dizer, na verdade, que tudo não tinha passado de um acidente. Mas a verdade é que o depoimento da Edelvânia não tinha qualquer contradição. E foi sendo confirmado que todo o crime tinha sim sido premeditado e que não era nenhum acidente. E para comprovar tudo isso, eles descobriram que na verdade a cova já tinha sido cavada 2 dias antes da morte do Bernardo. E essa cova teria sido feita pelo irmão da Edelvânia, chamado Evandro. Foi confirmado que ele tinha estado 2 dias antes na região em que a cova do Bernardo tinha sido feita. Quando confrontado com essa informação, ele falou que ele tinha sim estado naquela região, mas ele tinha ido apenas pescar lá perto, e que tudo não passava de uma infeliz coincidência. A delegada que investigava esse caso, ela pediu a prisão imediata do pai e da madrasta do Bernardo, juntamente com a prisão da Edelvânia. Logo em seguida, o Evandro também foi preso. Na autópsia, a presença do medicamento usado foi detectado no fígado, nos rins e no estômago do Bernardo. E há 2 possibilidades de aplicação dessa droga no menino. Pode ter sido feito via oral e por injeção. Porém, por causa do estado de decomposição do corpo, além do fato de ter sido jogado soda cáustica nele, não pôde ser analisada a presença de picadas na pele dele para confirmar se foi feito realmente aplicação na veia dele ou não. Mas pelo depoimento da Edelvânia, tinha sido aplicado de fato na veia do menino aquele remédio. Agora, um fato bizarro, além de tudo isso que já é bizarro demais, é que dia 4 de abril, o dia que o Bernardo foi morto, o Leandro e a Graciele foram para uma festa como se nada tivesse acontecido. É falado que eles curtiram, beberam no camarote dessa balada que eles foram, e quando perguntado do Bernardo pro pai dele, ele disse que o filho dele estava na casa de algum amigo e que ele não sabia quem era esse amigo. E no dia 7, na segunda-feira, o Leandro foi trabalhar normalmente. Nesse dia é falado que ele ligou para uma rádio para dizer que tinha um garoto desaparecido, mas durante essa ligação para a rádio ele não menciona em momento nenhum que esse garoto desaparecido na verdade era o próprio filho dele. Na verdade ele é bem frio nessa ligação. Após as investigações, a polícia apurou que o Leandro e a Graciele consideravam o Bernardo uma pedra no caminho. Eles consideravam que na verdade o menino estava atrapalhando a relação deles e por isso eles decidiram se livrar do menino. Já a Edelvânia e o Evandro teriam agido motivados apenas por dinheiro, porque a Graciele ofereceu dinheiro para a Edelvânia e para o Evandro comprarem um imóvel em troca da ajuda deles para matar o Bernardo. Desde 2014, todos ficaram presos aguardando o julgamento. Eles foram submetidos a júri popular em março de 2019, então eles ficaram 5 anos presos até o julgamento. Durante o julgamento, os promotores Ederson Vieira, Bruno Bonamente e Silva Geipe sustentaram que os 4 réus tiveram participação no assassinato, mas com motivações distintas. O promotor Ederson Vieira falou que, na verdade, o Evandro tinha sido o único que tinha feito aquilo por dinheiro, e que os outros 3, na verdade, mataram por prazer. Em sua defesa, o Leandro disse que a Graciele e a Edelvânia haviam matado o menino e não ele. A Graciele, em todo momento, defendeu o Leandro, o marido dela, dizendo que ele realmente era inocente e que para conseguir comprar o remédio que foi aplicado no Bernardo, que era um remédio controlado, como eu falei, ela tinha falsificado a assinatura dele. Mas nas investigações foi confirmado que para elas comprarem aquele remédio, na verdade, elas tinham usado uma guia assinada pelo Leandro. Então o Leandro fez uma guia, o Leandro que era médico, ele fez uma guia para ela comprar o medicamento que matou o próprio filho dele. Enquanto isso, a Graciele continuou dizendo que a morte tinha sido um acidente e que não era nada premeditado. Já a Edelvânia falou que ao ver o menino desacordado, sem sinais vitais, ela quis ir à delegacia, ela se arrependeu ali na hora, mas ela foi ameaçada pela Graciele.
Durante o depoimento, ela tentou livrar a cara ali do irmão dela, né, do Evandro. Ela disse que ele não tinha nenhum envolvimento com o crime e chegou até mesmo a desmaiar durante o julgamento. Todo aquele drama que a gente sabe que um monte de acusado faz para tentar sensibilizar o júri. Mas aí fica a questão, né, na hora que ela tava matando o menino, em momento nenhum ela passou mal, ela não desmaiou, ela não fez nada. Ela só desmaiou quando ela viu que ela ia ser condenada. A leitura da sentença foi transmitida ao vivo em torno das 7 horas da noite do dia 5 de março de 2019 em rede nacional. Todos os réus foram condenados. O Leandro foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por homicídio doloso quadruplamente qualificado, por ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A Graciele foi condenada a 34 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. A Edelvânia foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. O Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime semiaberto por homicídio simples e ocultação de cadáver. Então o Evandro foi quem recebeu a pena mais leve ali. E aí, com todo esse crime macabro contra o Bernardo vindo à tona na mídia, logo começou a ser questionada a teoria da morte da mãe dele, que até então tinha sido um caso arquivado como um caso de uma mulher que tinha tirado a própria vida por causa da separação com o ex-marido. Porém, a família da Odilane, da mãe do Bernardo, nunca aceitou essa versão da polícia, e quando o caso do Bernardo veio à tona, o inquérito da morte da Odilane foi reaberto. E começaram a trazer à tona alguns fatos que até então estavam bem obscuros na investigação. O inquérito policial então foi reaberto em 2015 a pedido do Ministério Público depois que uma empresa criminalística forense contratada pela família da Odilane concluiu que havia uma terceira pessoa na cena do crime e que a carta que a Odilane supostamente teria escrito antes de tirar a própria vida, né, como supostamente falavam que ela tinha feito, na verdade tinha sido escrita por outra pessoa e não por ela. Foi levantado que a Odilane, na época que era casada, ela contratou um detetive particular para investigar o marido dela, que era o Leandro Boldrini, e na época o detetive fez um dossiê com provas de que o Leandro, mesmo casado, ele já se relacionava com outras mulheres, e entre essas amantes estava a Graciele Ugolini, que trabalhava como enfermeira dele, que ele assumiu o relacionamento logo após a separação e que depois matou o filho dele, juntamente com a ajuda dele, obviamente. Na época, por descobrir que o marido estava traindo ela decidiu se separar dele. E na época que a Odilane morreu, estava saindo o divórcio deles. E o patrimônio do casal seria dividido nessa ocasião, como eu falei no começo do vídeo. Ela iria receber R$1 milhão pelo patrimônio do casal, além de uma pensão de aproximadamente R$8 mil por mês, para ajudar na criação do Bernardo. Então, assim, nesses casos, quando a gente começa a pesquisar sobre isso, a gente percebe que não existe coincidências. Seria muita coincidência ela ter simplesmente decidido tirar a vida logo quando saiu esse divórcio, que ela iria receber R$1 milhão por parte do Leandro. E aí foi descoberto que 5 dias antes dela morrer, a mãe do Bernardo procurou a polícia e disse que estava sendo ameaçada e também perseguida. Na época, ela falou para a polícia que ela recebeu uma ameaça por mensagem de celular enquanto ela estava em uma padaria. Ela contou que a pessoa falou para ela que era para ela aproveitar aquele lanche que ela estava comendo porque esse seria o último. Então tinha alguém ali, obviamente, vigiando e ameaçando ela. E isso não foi levado em consideração na época dos fatos. A investigação, na época que ela morreu, na verdade, foi bem breve. Eles simplesmente falaram que ela tinha tirado a própria vida e acabou. Outra coisa apontado pelo advogado de defesa que a mãe da Odilane contratou após a morte da filha foi o fato de ter sido verificado pela autópsia que existia lesões no antebraço direito e no lábio inferior da Odilane no dia da sua morte. E isso indicava uma provável luta corporal. Também foram registradas lesões no Leandro Boldrini nessa ocasião. Além disso, os vestígios de pólvora foram encontrados na mão esquerda da Odilane, porém ela era destra. Então, se de fato ela tivesse tirado a própria vida, era muito improvável que ela faria isso com a mão esquerda, sendo que ela era destra. Foi realizada também uma perícia particular, grafológica, na carta de despedida, que supostamente a Odilane teria escrito, e essa perícia determinou que a autora da escrita apresentava sintomas de euforia, alegria e satisfação enquanto escrevia aquela carta. Então, esses sentimentos eles não batem com alguém que está prestes a tirar a própria vida. Logo após tudo isso, foi realizado um exame grafotécnico e foi confirmado que a escrita da carta não correspondia
correspondia ao punho e à letra da Audilane. Eles pegaram um documento que comprovadamente a Audilane tinha assinado e compararam com a assinatura da carta de despedida, e ficou confirmado que de fato não era a letra dela. Logo em seguida, um perito de 30 anos de experiência no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a escrita da carta correspondia à letra da secretária do Leandro Boldrini. E inicialmente, toda essa perícia ela foi paga particularmente pela família da Audilane, que não acreditava na teoria da polícia que falava que a Audilane tinha tirado a própria vida. Porém, mesmo com todas essas evidências, um outro laudo da perícia grafotécnica, realizada pelo Instituto Geral das Perícias, concluiu que a letra da carta era mesmo da Audilane. E a polícia, na época, concluiu novamente nesse segundo inquérito que nenhum elemento indicava homicídio. Então, em 2016, novamente o processo foi arquivado. No dia 10 de dezembro de 2021, por 4 votos a 3, os desembargadores do primeiro grupo criminal do TJRS aceitaram o recurso do Leandro Boldrini para que seja realizado um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Então essa decisão foi tomada porque um desembargador falou que o promotor de justiça não estava realizando perguntas para o Leandro Boldrini na época do julgamento, mas sim estava fazendo argumentações na ocasião do interrogatório. E isso não era permitido e por isso Leandro será submetido a um novo julgamento em 2023. Com a anulação do primeiro julgamento, a defesa do Leandro solicitou que ele fosse solto, porém o STJ manteve a prisão do Leandro até o novo julgamento. Bom pessoal, então esse é o caso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de curtir o meu vídeo, de se inscrever no meu canal e deixar um comentário aqui pra mim falando se você lembra desse caso, que foi muito comentado na mídia na época e deixou muitas pessoas revoltadas com a forma que o Bernardo era tratado, ele era apenas uma criança. E foi muito maltratado e teve um fim terrível. Então comenta aqui se você lembra desse caso, o que você achou do caso, o que você achou também da investigação sobre a morte da mãe do Bernardo. Eu acho que tem, de fato, algo estranho nessa história aí que ainda precisa ser desvendado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.